Começando, né, a gravação, eu queria primeiro, né, dar boas-vindas, sejam bem-vindas a todos e todas que estão aqui na nossa reunião, nosso encontro. Eu sou Adriana Lopes, eu sou líder do Grupo de Educadores do Google aqui de Belo Horizonte, né? Estamos com esse evento na semana de apresentações aí dos nossos GGs por todo o país, então a gente tem outras lives acontecendo, outros encontros, outras palestras acontecendo, né, em outros GGs do país, né? A GG Week, né, que acontece, que começou segunda-feira e vai até o dia 24. E a gente está trazendo, né, como Grupo de Educadores do de Belo Horizonte, a palestra, né, a conversa sobre o BNCC da computação. Hoje, a gente traz a Viva, que é a professora, né, especializada aí no assunto, ela é formada aí em computação, né, Vivian trabalha com formação de professores. Eu vou deixar você se apresentar melhor, né, porque você pode apresentar alguma coisa aí no seu currículo, mas ela nos prestigiou hoje, nos deu o prazer de vir falar sobre o tema. Então, Vivian, com você. Obrigada, Adriana. Então, sim, né, uma coisa interessante sobre o grupo de educadores do Google, quando a Adriana me fez o convite, a gente foi ver a foto para colocar, eu ainda disse para ela, Adri, coloca a nossa foto, que nós temos juntas. O grupo de educadores Google Brasil, ele é o maior no mundo em número de participantes, né? E nós reunimos, principalmente essa semana, com todas essas atividades, pessoas do país inteiro. Então, tá a Adriana aí de Belo Horizonte, eu aqui do Rio Grande do Sul, aqui de Osório, né? Mas a gente se conheceu, então, através desse grupo que é maravilhoso. Bom, então, vim hoje para falar um pouquinho da BNCC da computação. Eu quero colocar um pouquinho do meu lugar de fala, né? Porque, como a Adriana disse, eu sou algo que as redes e as escolas estão dizendo que não existe. Eu sou licenciada em computação. A gente, quando ouve falar da BNCC Computação, eu já ouvi muito isso, né? Ah, mas não estão contratando professores específicos, estão pedindo para professores de outras áreas, porque faltam licenciados em computação. Então, sim, um breve relato, né? Eu me formei em computação lá em 2007. Naquela época, realmente, a gente não tinha quase escolas que ofereciam a disciplina de computação na educação básica. Eu fui fazer os meus estágios da licenciatura junto com professora de geografia, junto com professora de português dentro da área da computação. Tanto que eu vinha atuando aí os últimos anos no ensino técnico. E agora, então, a gente tem essa possibilidade da BNCC da computação, de trabalhar essa área que é tão importante, desde a educação infantil até o ensino médio. Tá? Então, deixa eu só aqui. Queria abrir a minha fala com essa provocação, né, de que a computação hoje ela está em todo lugar, ela está em tudo que a gente usa. Né? Se a gente foi para algum lugar e usou um mapa para se guiar, se a gente mandou uma mensagem pelo WhatsApp, enfim, a gente está usando a computação, essa tecnologia, essas ferramentas o tempo todo. Mas, ao mesmo tempo que essa imagem, eu achei ela bonitinha, assim, esse GIF, ele também me preocupa, porque a gente tem, desde crianças pequenas, esse acesso à tecnologia tão livre e tão pouco supervisionado, né? Daí a gente vê que muitas vezes isso acaba impactando na vida dessas crianças, na vida dos nossos adolescentes, porque a gente precisa prepará-los para saber usar, para usar com sabedoria toda essa tecnologia. Então, eu gosto de pensar na BNCC da computação não só sobre ensinar a programar, ensinar a parte técnica, que tem sim e é importante,
mas sobre como a tecnologia ela tem um impacto, que impacto que ela tem na nossa vida, tá? Bom, e daí a Adriana começou falando assim, né? A BNCC da computação é um assunto que está muito em alta. Então, eu quis colocar aqui esse informe, esse material que o MEC colocou tem poucos dias, né? Que eu acho que isso justifica um pouquinho por que a BNCC da computação hoje a gente está falando tanto, né? Para a educação pública, ela traz um impacto direto que é no repasse do Fundeb a partir do ano que vem. E o que a gente tem aí de últimos prazos que saiu nesse informe? Nós estamos agora em agosto. É nesse mês que está acabando, tem mais 10 dias, que as redes de ensino têm que informar se já adaptaram os seus referenciais curriculares à BNCC da computação. E, pelo menos nos grupos que eu participo da rede de licenciados em computação, grupos de professores de computação, a gente vê que ainda não são tantos municípios assim ou estados que já têm essa adaptação pronta. Isso vai impactar lá no ano que vem, então, nessa questão de repasse de Fundeb. Em dezembro de 2025 é o prazo final para revisão desses referenciais curriculares, então quem já informa agora esse mês tem um pouquinho de prazo. Para fevereiro de 2026 é o prazo final para a gente ter essa implementação efetiva, integrando, né, principalmente educação digital e midiática ao currículo, como componente específico, como disciplina de computação, que seria a situação ideal, ou existe aí uma possibilidade de se ofertar de forma transversal. Bom, eu quis trazer essa imagem, esse resuminho de o que é isso de ofertar de forma transversal ou ofertar enquanto disciplina. Hoje, nós estamos num primeiro momento que é aqui, né, com a educação em computação ainda não implementada, ainda em muito poucos lugares nós temos esse currículo de computação integrado. Então, nós vamos passar por um período de transição. Nesse período de transição, a BNCC diz que se não houver o professor habilitado, o licenciado em computação, o licenciado em informática e robótica, o especialista em tecnologia na educação, hoje a gente está tendo aí várias formações surgindo, né? Enquanto não há esse professor habilitado, a BNCC propõe que se possa ter, então, projetos, integração com outras disciplinas, para garantir que essa aprendizagem comece a acontecer, né? Para que a gente não fique adiando ainda mais isso que já deveria estar acontecendo. Então, durante esse período transitório, ela coloca a proposta de oferta transversal, que as competências, as habilidades da computação vão ser desenvolvidas por todos os professores, né? Professores de outras áreas dentro das suas áreas de conhecimento, por meio de projetos que envolvam alguns professores de áreas diferentes. E eu imagino aqui que deve ter alguns professores que estão aqui que são de outras áreas, e eu imagino que isso aqui assusta um pouco. Porque se a minha área não é a computação e tem tanto assunto específico, né? Como é que eu vou trabalhar? Tem alguém que está participando aqui? Coloca um emoji para eu saber se tem alguém que é de outras áreas e está buscando também conhecer, porque sabe que vai ser implementado transversal aí na sua região. Lilian, Adriana, a Daniela de Artes, Flávio, Elaine. Ok. Então, eu espero assim que esse conteúdo que eu vou trazer possa ajudar bastante vocês, porque ele foi pensado também nisso, que a gente está nesse momento aqui central, né, dessa coluna central. E o objetivo é chegar quando todas as escolas vão poder ofertar o componente curricular específico de computação. Ter um tempo dedicado exclusivo para essa disciplina dentro da escola, né? E ser ministrada por um professor, uma professora licenciada em computação, em informática, enfim,
essas áreas correlatas, mas que tenham o domínio, né? Principalmente as partes técnicas da disciplina necessitam disso, para que a gente chegue, então, a poder dizer, não, implementamos a educação em computação, temos o currículo integrado. Bom, se vocês estão aqui, já ouviram falar um pouquinho dessa BNCC da computação, né? O complemento à Base Nacional Comum Curricular, que fala da computação, ele foi resumido, né, pelo MEC, nesse documentinho aqui, que ele tem, eu não vou abrir com vocês, mas essa carinha aqui, ó, são tabelas e mais tabelas de habilidades e competências para trabalhar. É bastante coisa, né? Ele tem aqui explicações, ele tem alguns exemplos, mas realmente, assim como eu olho, enquanto professora de computação, a BNCC de outras disciplinas, e me assusta um pouquinho, porque eu sei que eu não domino, eu imagino, quero ver se algum professor que é de outra área vai se identificar com essa imagem aqui, quando olha para a BNCC da computação. Pois é. Então, mas eu quero desmistificar um pouquinho isso para vocês, tentar trazer que pode ser feito de uma forma leve e como é que a gente pode ter alguns auxílios aí dessas nossas ferramentas que estão tão em uso, inteligência artificial, para simplificar, para ajudar no planejamento. Bom, então, a BNCC da computação, ela é um guia para nos ajudar a educar os alunos para um mundo conectado. E aqui eu trouxe uma imagem que, caso alguns de vocês ainda não tenham visto, né? Mas eu vou dar um spoiler só agora, porque eu vou entregar esse material lá no final da minha fala. Essa é a capa do e-book que nós estamos lançando na GG Week, BNCC da computação na prática. Foi um e-book que eu tive assim uma honra imensa, um prazer em participar, em escrever algumas práticas, em fazer a revisão aí, a edição. Fomos 7 professoras que participaram, se dedicaram muito para trazer atividades já prontas, já bem assim mastigadinhas, né? Para poder implementar aí em várias disciplinas. E tem atividade nesse e-book desde a educação infantil, passa por séries iniciais, séries finais e para o ensino médio. Tá? E daí, depois eu vou alcançar o e-book para vocês, eu quero falar um pouquinho agora que a BNCC da computação, ela traz 3 pilares principais, que vão ser o pensamento computacional, quando a gente fala em saber resolver problemas complexos, pensar com a lógica, com o raciocínio do cientista da computação, porque tem uma forma de pensar especial que eu vou mostrar para vocês. Ela fala também do mundo digital, que é como é que a tecnologia funciona por dentro, né? Os componentes do meu computador, como é que funciona uma tecnologia de nuvem, né? Equipamentos de rede, enfim. E a cultura digital, que também tem sido bastante falada, né? Que nos diz, então, do uso ético, do uso responsável da tecnologia, que também é importante fazer. Trouxe aqui algumas imagens para tentar ilustrar um pouquinho melhor. O pensamento computacional, então, ele tem essas 4 etapas. A gente começa quando a gente tem um grande problema para resolver, e isso assim, eu acabei não colocando aqui, mas tem um artigo que é da Janette Wing, depois eu posso compartilhar, que ela explica, né, foi a primeira pessoa que trouxe o conceito de pensamento computacional, e quando ela traz, ela diz assim, isso não é para programador, isso não é para quem faz computação, isso é para qualquer pessoa de qualquer área ter uma técnica, uma forma de resolver problemas melhor.
que começa pensando na abstração. Eu vou olhar para o meu grande problema e vou focar em algo, o que é mais importante naquele momento. Né? Vou esquecer um pouquinho que o problema tem todas aquelas características que tem e vou me focar. Eu vou olhar para o meu problema e eu vou decompor, eu vou quebrar o meu problema, que ele é grande, em partes menores para poder me concentrar em uma de cada vez. E ainda, depois de ter decomposto esse meu problema, eu vou procurar por padrões, por coisas que possam se repetir nessa situação que eu preciso resolver, porque isso eu posso então empacotar na hora de criar a minha solução. E essa solução eu vou construir ela no formato de um algoritmo. O algoritmo é o passo a passo que eu uso para desenvolver a minha solução. Até representei aqui, né, como um fluxograma. Quem trabalha com processos em outras áreas também está acostumado a ver os fluxogramas, que é uma forma justamente da gente especificar como um processo acontece, né? O exemplo mais simples, mais cotidiano do que seria um algoritmo, a gente sempre usa, é a receita de bolo. Eu tenho os ingredientes, eu tenho o modo de preparo e eu tenho os passos que eu vou seguir. Se eu seguir os mesmos passos, eu vou ter o mesmo resultado final. Tá? Então, isso é um algoritmo, passo a passo para uma solução. Depois do pensamento computacional, então, eu tenho a parte do mundo digital, que vai me trazer os conceitos um pouco mais técnicos do funcionamento da internet, das redes, a parte de hardware, que são os componentes, a parte física do computador, as peças do computador, a parte de software, né? Eu entrar um pouquinho também em como é que funcionam esses softwares, que vai inclusive além da programação, vai também como ele usa recurso computacional, a parte de segurança de dados, que é fundamental para a gente saber proteger o que está criando, o que está desenvolvendo online, e as aplicações de tecnologias, né? Por exemplo, uma tecnologia que a gente vai ver um pouquinho aqui hoje, que poderia entrar aqui dentro de falar de mundo digital, é a inteligência artificial. A gente está acostumado a usar no nosso dia a dia ali os agentes de IA, né, que nos criam conteúdo, vídeo, áudio, texto, mas existe muito mais por trás disso. Né? A inteligência artificial, eu posso ter algoritmos para fazer análises de dados bem complexas que o nosso aluno pode, claro, lá no ensino médio, se ele foi sendo preparado, teve esse ensino de computação bem elaborado na sua formação, ele é capaz de estar desenvolvendo aí algoritmos de inteligência artificial, para ir muito além, né, do que a gente consegue olhar aqui, que a gente já vai fazer muito com essas ferramentas, mas tem muito mais. E a cultura digital, ela entra então na questão da ética, como é que eu me comporto, um comportamento respeitoso online. Hoje a gente fala muito, né, para além do bullying, o cyberbullying também, então isso entra aqui na cultura digital. A questão de cidadania, como é que o cidadão digital deve se portar, né? A gente tem regras que precisam ser cumpridas, a gente tem uma série de questões. Agora, recentemente se falou muito, por exemplo, que as redes sociais, elas têm agora o Instagram, se eu não me engano, foi fixado para 16 anos, a idade mínima para uso. Mas o que é a gente ser um bom cidadão digital? É eu não pegar e burlar isso colocando um ano de nascimento muito inferior ao que eu tenho para poder dizer que eu sou mais velha e entrar numa rede que eu não deveria estar. Porque se ela foi planejada, né, se definiu que ela seria para pessoas com pelo menos 16 anos, é porque o conteúdo que está nessa rede social, ele não é interessante, ele não é saudável para as crianças, para os adolescentes com idade menor. E também o impacto social, né? Como é que a tecnologia influencia a nossa sociedade? Eu imagino que aqui vocês, educadores, devem ter visto nos últimos dias sobre o vídeo do Felca. Ele teve, inclusive, no Serginho Groisman.
né? E ele trouxe a temática da adultização, né? Que é toda essa questão, exploração da imagem de alguns menores nas redes sociais, ou até às vezes eles se colocando em situações, né, que não são adequadas à sua idade. Então, isso diz muito do impacto social da tecnologia no nosso dia a dia. E quando a gente pode trabalhar isso com os nossos alunos? É quando a gente está vindo aqui olhando para o pilar da cultura digital. Bom, falei um pouquinho, então, sobre o que é toda essa questão da BNCC, e eu quis trazer alguns exemplos para vocês. E pensando que a gente está aqui no grupo de educadores do Google, explorar um pouquinho da IA principal, a IA de entrada do Google, que é o Gemini. Tá? Eu sei que no final a Adriana quer trazer um complemento, que daí eu não coloquei aqui na minha fala sobre o Gemini, vou deixar para trazer o teu notebook depois. Mas então, alguns exemplos de como é que a gente pode fazer bom uso dessa IA para ajudar no nosso planejamento pedagógico. Primeira coisa, eu perguntei para o próprio Gemini, pedi para ele se apresentar aqui para vocês, né? Então, Gemini, explique para uma professora da educação básica como você pode ajudá-la no planejamento das aulas que incluem a BNCC da computação. Então, ele vai nos dizer, né, que essa professora, então, ele entende que precisa criar aulas que sejam não apenas envolventes, mas alinhadas à base nacional comum curricular. E é nisso que essa ferramenta, no caso o Gemini, pode ser um aliado, né, especialmente no que se refere à computação. Eu vou só mudar um pouquinho a forma como eu estou transmitindo a minha tela, que eu quero abrir uma coisa para vocês aqui. Deixa eu só ver. Adriana, pode me confirmar se deu certo? Aparecendo para vocês a tela do... Tá. Eu vou tentar trocar aqui, que eu quero mostrar essa resposta, então, né? Ele me traz aquela parte, como é que ele pode ajudar. Então, como é que ele pode ajudar no planejamento das aulas? Decifrando, explicando a BNCC da computação, desenvolvendo planos de aula, criando materiais didáticos personalizados, auxiliando com questões de criatividade, com a inovação. Ele me trouxe, inclusive, aqui um exemplo prático, né? Como é que a professora poderia solicitar um auxílio, como é que ele responderia. Bom, para a gente poder perguntar algo para o Gemini e ter essa resposta eficiente, tem algumas técnicas que a gente pode usar. E a gente chama isso de engenharia de prompt. A engenharia de prompt, ela é uma forma de estruturar as perguntas para a IA, para que ela entenda melhor e consiga entregar um resultado mais adequado, mais de acordo com o que a gente está pensando. Por exemplo, eu poderia pedir simplesmente para o Gemini, crie uma aula sobre pensamento computacional. Ele ia me dar um resultado? Ia. Seria adequado para os meus alunos? Grande chance de que não. Porque eu fiz uma pergunta, fiz um pedido muito genérico. Então, o próprio Google, ele sugere uma estrutura de prompt, em que eu deveria colocar para a IA, para o Gemini, uma persona, quem ele deve ser, né? E eu não estou falando, essa persona não sou eu, professora Vivian, que estou pedindo. Eu quero, por exemplo, que ele atue como professora com especialização
em matemática, se eu quiser preparar uma aula de matemática, em alguma disciplina específica, em algum componente específico, tá? A tarefa, o que eu quero que ele faça? Ah, vai me elaborar um plano de aula, vai me elaborar uma dinâmica de grupo. E também o contexto. O contexto ele é muito importante porque cada turma, cada situação em que eu vou usar essa resposta tem situações específicas. E a IA, ela é ensinada com dados que eles estão disponíveis na internet. A maioria dos dados disponíveis hoje ainda é de outros países, ainda é de outros idiomas, principalmente idioma inglês. Então, o que acontece? A IA, às vezes, ela vai trazer vieses que diz respeito aos dados como ela foi treinada. E às vezes essas situações, esses dados com que ela foi treinada, não condizem com a nossa realidade. A gente precisa dar o contexto para que ela consiga criar algo mais adequado, mais aproximado. Então, coloquei aqui um exemplo de prompt para vocês, né, com essas 3 características: persona, a tarefa e o contexto. Então, eu posso pedir para o Gemini: atue como uma professora do ensino fundamental, do 3º ano, especialista na BNCC da computação e em tecnologias educacionais. Elabore uma aula de 50 minutos para iniciar o tema da computação com essa turma. E, olha o contexto como é importante, entenda que nem todos os alunos estão alfabetizados e que não tenham computadores individuais para cada aluno. Pode propor uma atividade para fazer sem computador e outra para trabalharem em dupla. Então, aqui eu posso colocar, inclusive, as restrições que a minha escola tem. Porque, embora possa se pensar assim, não tem obrigação de eu ter computadores, e principalmente computadores para todos, para dizer que só assim eu posso ensinar a computação. Tá? Tem outras formas, sim. Daí aqui eu trouxe para vocês darem uma olhada como é que é o resultado que ele traz, né? Então, ele vai criar um jogo das instruções, ele traz o passo a passo, as possíveis instruções para o professor, o que ele tem que observar, e trouxe uma outra atividade, que é do labirinto mágico. Então, ele descreve, eu não vou ler toda ela aqui com vocês, né? Mas, então, o Gemini, ele traz esse passo a passo. Depois, no material, se vocês quiserem, eu coloquei todos esses prompts e as respostas completas, tem o link aqui, vocês podem acessar com mais calma. E aí, tem uma segunda ferramenta, né, que ela pode ser usada, que não fazem tantos dias assim que ela foi lançada, ainda está se falando bastante, que é o aprendizado guiado. Ao invés de, como essa última proposta que eu fiz ali, né? Eu pedi para o Gemini, coloquei uma resposta convencional, vamos dizer assim, só digitei meu prompt, dei um enter, ele me traz uma resposta pronta. O aprendizado guiado é diferente. Ele vai auxiliando a pessoa a entender aquele assunto, com perguntas e não com uma resposta pronta. Então, por exemplo, eu preciso entender um assunto para trabalhar com os meus alunos, eu não estou entendendo bem ele ainda. Eu posso usar para mim, enquanto professora, para eu aprender esse assunto, pedir para o Gemini me ajudar. Então, criei um prompt com esse exemplo. Agora, de novo, eu não quero que ele atue como eu que não domino o assunto. Nesse caso, eu quero que ele atue como especialista em segurança digital e me ensine, de uma forma didática, o que é phishing e como eu posso explicar esse conceito para os meus alunos. Contexto, de novo, é importante, né? Coloquei aqui que a turma é do ensino fundamental, 5º ano, e que costuma navegar na internet, em jogos e vídeos do YouTube sem supervisão. Porque a gente sabe que muitos de nossos alunos, eles estão assim, né? Eles passam bastante tempo na internet e eles não têm muita supervisão em cima do que está acontecendo. Podem cair em golpes, que é o exemplo do phishing. Então,
como é que o Gemini me responde dentro dessa ferramenta de aprendizado, né? Então, aqui coloquei o prompt, ele vai me trazer uma pequena explicação do que é phishing, né? Que é uma tentativa de enganar as pessoas para que revelem informações pessoais. Só que ao invés de terminar a explicação, fazer uma longa explicação, ele me diz assim: pensando na tua turma que já usa a internet para jogos e vídeos, qual desses pontos você acha que seria mais fácil para identificarem? Então, ele pede aqui, eu continuei essa conversa com ele, depois vocês têm acesso aqui a todo o prompt. Vou abrir rapidinho para a gente olhar. Então, ó, eu coloquei que era a isca, que é a opção 1 que ele pediu. Então, ele vai conversando comigo. Então, vamos explicar o phishing de maneira que ele se identifique. Ele me pergunta o que é um anzol na vida real, como é que a gente usa. Então, coloquei aqui que é uma isca para o peixe morder, e ele usa isso que eu falei para explicar o phishing, para explicar essa técnica de golpe virtual. Né? Daí ele me pergunta assim, o que eu acredito que seria uma isca atrativa para a turma? O que eles gostam de ganhar de graça na internet? Aí eu coloquei aqui que eu acredito que são aquelas moedinhas para ter mais tempo, para comprar coisas nos jogos. E ele me traz também, né, que isso é sim uma isca comum. Aí explica um pouquinho. Bom, até aqui eu respondi que eu sabia. Fiz um outro teste com a ferramenta. Ele vai me falar aqui o que eu acho que eles pedem em troca dessas moedas. E eu disse que eu não sei. Então, ele vai me explicar mais um pouquinho. Em troca disso, pedem senha, e-mail, nome de usuário. Aí ele me pergunta de novo se eu sei por que eles pedem. Eu não sei, e ele vai explicando. Então, ele não dá uma resposta pronta. Ele vai conversando, levando a pessoa, trazendo um pouquinho mais de informação. Isso aqui, inclusive, quando eu preciso explicar um conceito para o aluno e de repente ele está com muita dificuldade de entender da forma como eu explico, é uma possibilidade de personalização no ensino. Né? Se eu estou trabalhando com alunos um pouquinho mais velhos, porque, claro, eu tenho que tomar o cuidado de que essas ferramentas, a inteligência artificial, ela é indicada para a partir de 13 anos o aluno ser o protagonista no uso da ferramenta. Né? Antes disso, eu posso usar de outras formas, eu posso guiar esse aluno ou usar para o meu planejamento. E daí, tem mais uma ferramenta que eu testei e que me deixou assim encantada. Eu já tinha visto bastante pessoas falando sobre ela, eu ainda não tinha tido a experiência da prática com o Storybook do Gemini. E quando eu fui testar para trazer aqui para vocês, eu fiz uma experiência, que é essa proposta que eu coloquei aqui, né? Criar com os alunos, pedindo para os alunos criarem suas próprias histórias e gerar o comando para o Gemini transformar em livro. Com isso, a gente trabalha a criatividade desse estudante, a gente começa a desenvolver competências digitais. Então, o que eu fiz quando eu estava preparando aqui essa fala para vocês? Eu chamei o meu filho e eu pedi para ele, filho, conta uma história, cria uma história aqui para mim. Aí ele pensou um pouquinho, ele gosta de jogar Minecraft. Ele disse que tinha pensado na história, eu abri o Storybook do Gemini e simplesmente ativei a função do microfone. E deixei ele contar. Contou a história do jeito dele. Ele foi transcrevendo, então aparece ali, eu consigo ver se ele compreendeu bem o que foi dito, a compreensão foi super boa. O que não tinha ficado tranquilo, eu fiz algum ajuste na escrita e dei o comando para o Gemini criar essa história que o meu filho propôs, contou. E eu trouxe aqui o resultado para vocês verem como é que ficou esse livrinho. Então, é o Explorador Pixel e a Casa Mágica. Então, ele conta a história dentro de um universo estilo Minecraft, que ele vai trocar coisas, né? E com o que ele recebe, ele constrói essa casa. E aí ele fala dos blocos de madeira, os blocos de pedra,
todas as imagens do livro foram geradas pela IA. Tudo que nós fizemos foi, então, narrar a história e ele cria, né, todas essas imagens, ele ajusta o texto de acordo com o que foi narrado. E é uma coisa que, assim, levou 2 minutos para fazer isso, com base na história que a criança contou. Imagina mostrar isso em sala de aula, fazer essa construção, um texto coletivo com a turma e colocar aqui e poder compartilhar, poder trabalhar. Isso é uma proposta de atividade que eu posso fazer, então, com o Storybook. Mas tem outra possibilidade que eu pensei para eu, professora, ensinar um conceito para os meus alunos, trazendo então a proposta de que eles leiam um livro ou que de repente, inclusive, possam ouvir, né? Pensando daqui a pouco, dependendo da série, os alunos ainda não leem. Então, eu posso usar o Storybook para ensinar conceitos, trazer temas de forma lúdica. Trouxe um exemplo que é a história de um robô que segue instruções. Para quê? Para eu poder ensinar, então, o conceito de algoritmo para os meus alunos. Né? Pensando, como vocês já me disseram lá no início, que vários aqui não são oriundos da área da computação e daqui a pouco eu tenho que trabalhar esse conceito, uma ferramenta, uma forma seria através do Storybook. Então, eu criei aqui um prompt naquele mesmo padrão que eu tinha mostrado para vocês anteriormente, né? Persona, tarefa, contexto. Atue como uma professora de computação na educação básica, crie uma história sobre um robô que segue instruções para me ajudar a explicar o conceito de algoritmos de maneira simples. Os alunos são do 3º ano, vão ter a primeira aula de computação, nem todos são alfabetizados. Então, aqui eu coloquei só um trechinho do livro, porque eu pedi a leitura do próprio Gemini, para mostrar para vocês que mesmo quando o aluno não é alfabetizado, eu posso, então, usar essa opção de leitura dele. Vai passar aqui uns 30 segundinhos para vocês verem como é que fica. Júlia, tem som? Tem áudio aí nesse livrinho? Tem. Não tá ouvindo? Não, não tá saindo. Ah, peraí. Será que é porque eu compartilhei? Aqui, você deve ter compartilhado. Não, eu botei a tela toda. Eu vou tirar o meu fone de ouvido e eu acho que vocês conseguem ouvir. Peraí. Vamos ver se vai dar certo agora. Ainda não. Não deu certo. Tá. Eu acho que eu não Compartilhar com áudio. Pois é, vou tentar compartilhar só a guia. É que eu estava justamente compartilhando a tela inteira para conseguir fazer essa transição, mas não tem problema. O robô Byte e o quadrado mágico. Olá, crianças! Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de computação. Eu sou a professora Sofia e hoje vamos conhecer um amigo muito especial. Este é o robô Byte. Ele é muito esperto, mas só faz o que a gente pede passo a passo. Ele precisa de instruções bem claras. Vamos pedir para o robô Byte desenhar um quadrado. Mas para isso, precisamos dar as instruções certas, uma por uma. Primeira instrução: robô Byte, pegue o lápis.
Segunda instrução: RoboByte desenhe uma linha para cima. Terceira instrução: RoboByte desenhe uma linha para a direita. Quarta instrução: RoboByte desenhe uma linha para baixo. Quinta instrução: RoboByte desenhe uma linha para a esquerda. Pronto! O RoboByte desenhou um quadrado perfeito. Todas essas instruções, uma depois da outra, são o que chamamos de algoritmo. Viram como o RoboByte seguiu cada passo? Agora vocês sabem o que é um algoritmo. É uma receita, um passo a passo para o computador fazer algo. Quem quer tentar dar instruções para o RoboByte? Imaginem, então, a gente poder trazer isso para a sala de aula, projetar isso para os nossos alunos. Eu vi aqui que a Nara está pedindo a palavra. Eu estou bem no finzinho já da minha fala e a gente vai ter um momento para a gente fazer todas as interações na sequência. E qualquer coisa eu posso voltar aqui. Eu não podia deixar de trazer para vocês essa ferramenta, que é o Canvas. Ele, para mim, ainda tem alguns ajustes, mas eu construí algo que eu achei muito legal. O Canvas, ele faz vários tipos de documentos, mas uma das coisas que ele faz é programação. Então, o que eu fiz com o Canvas? Eu pedi para ele construir um joguinho para mim. Criei esse prompt aqui, já adianto para vocês que esse foi um prompt que eu tive que fazer alguns ajustes, não pelo comando que eu dei, mas porque na hora de fazer a programação, Canvas, isso, o HTML, o CSS, às vezes ele pode colocar uma função em cima da outra. No meu caso aqui, primeiro o bonequinho tinha ficado em cima da seta, depois eu tive que ajustar. Estou explicando isso porque eu compartilhei aqui, vocês vão depois poder ver como é que ficou a conversa, né? E nessa conversa aqui eu fiz alguns ajustes para alinhar elementos na tela. Mas basicamente o prompt foi: atue como uma especialista na criação de jogos didáticos e objetos de aprendizagem. Crie um jogo para ensinar lateralidade, direita, esquerda, e faça uma interface simples em que o aluno deve apontar o lado direito, lado esquerdo. O que o Canvas me traz de resultado quando eu peço isso? O joguinho. Eu vou abrir aqui, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês ele direitinho. Opa. Ele só me avisou aqui que agora eu estou em outra conta. Mas o jogo é esse aqui. Ajude o monstrinho a encontrar a direção correta. Então, eu tenho a seta e o aluno tem que dizer para que lado, né? Se ele acerta, ele vem, ganha ponto, recebe o feedback correto. Se ele erra, ele também recebe o feedback. Então, esquerda e direita. Foi isso que eu pedi, uma coisinha simples. Mas, gente, eu criei esse jogo do jeito que eu queria em minutos, né? Então, isso, para poder criar algum material específico de algum conteúdo, é muito interessante. É uma ferramenta muito rica para que eu possa ter esse tipo de criação e eu posso criar jogos do assunto que eu quiser, da forma como eu quiser, só então propondo, trazendo aí esse prompt. Então, é assim que fica lá no Gemini. Posso ir conversando, interagindo com ele. Aqui o jogo também, na conversa, ele deu toda a explicação. E eu consigo, inclusive, eu compartilhei o jogo. Vocês viram que quando eu abri, que eu mostrei a outra tela, que não era essa da apresentação, ele estava só o joguinho, né? Então, quando eu compartilho e outra pessoa vai abrir, ela consegue direto usar o jogo. Criei o jogo aqui usando a IA e posso levar para minha sala de aula e trabalhar, né, com algo do jeito que eu quero. E uma coisa importante, né, às vezes tem vários sites de jogos educativos, mas alguns cheios de anúncio, cheios de outros conteúdos que a gente não quer, que o aluno não precisa estar acessando, né? Então, aqui eu consigo ter um controle um pouco maior de tudo isso.
Bom, estamos chegando aí já perto das 9 horas e eu vi que a gente teve bastante perguntas, bastante interação, que eu quero deixar assim de provocação e de incentivo para vocês, antes da gente abrir para as perguntas, é que vocês podem começar pequeno, pequeno no sentido de escolher um conceito, pede ajuda para o Gemini para integrar na próxima aula. Ah, amanhã ou semana que vem eu vou dar aula de tal assunto. Será que eu posso associar isso com alguma coisa da BNCC da computação? Pede para ele, cria o prompt, explica o que você quer fazer, delimita bem o contexto, certamente ele pode trazer ideias bacanas para a aula de vocês. E, enquanto educadores, né, o futuro da educação está nas nossas mãos. Então, vamos juntos preparar esses nossos alunos para esse mundo conectado, para tantos desafios que a gente sabe que a gente tem para com eles, né, diante de tudo que a gente está vivendo nesse momento. Certo? Eu prometi no início da minha fala, vou deixar para vocês o link para o e-book que nós criamos, BNCC da Computação na Prática. Vocês podem fazer a leitura aqui do QR Code, conseguem acessar o e-book, ou podem ir direto pelo Bitly, que está ali, né? bit.ly/ebook BNCC Computação. Vocês vão ver que a Evelyn, foi um trabalho lindo, né? Eu vi que nós temos aqui a Evelyn, que também é autora do livro. Quem mais que escreveu o livro que está aqui, gente? A Kátia. A Kátia está aqui, a Evelyn. A Karen também. Então, foi um livro escrito a muitas mãos. Eu dizia para as meninas, enquanto a gente estava montando, né, que eu me encantei de ajudar a fazer, a construir, porque quanto aprendi fazendo a leitura dessas contribuições, né, de tanta gente. E assim, quando vocês acessarem aquele link, vocês vão ver que ele é um arquivo que ele não permite baixar imediatamente. Ele é um arquivo publicado do Slides. Então, na segunda página do e-book, logo depois da capa, ele tem o link para quem quiser baixar o PDF. O que a gente pede para vocês acessarem através desse link curto ou do QR Code, né? Não estou transferindo direto o PDF para vocês, porque a gente quer ter uma noção do alcance que essa produção tem, e através do Bitly a gente consegue ter essa noção, a gente consegue medir quantas pessoas estão acessando, tá? Por isso que a gente pede, quero compartilhar com alguém, é um prazer, compartilhem para todos os colegas. Se puderem compartilhar por esse link, nos ajuda a entender aonde o nosso trabalho está chegando. Certo? Bom, então, eu vou, acho que deixar aqui, Adriana, aquele nosso link do feedback. Ainda não, que eu quero mostrar ainda uma coisa que tem no finalzinho, você me reservou aí para o final, espera um tiquinho, não libera. Tá. Isso tudo, a gente não precisa ficar preocupado, porque isso tudo vai para vocês pelo e-mail, junto com a gravação do evento, junto com... Não vai ser só esse e-book, não, com prática, com esse material maravilhoso aí, não. Vai um site pronto, né, que outros educadores Google criaram, né, sobre uma curadoria de conteúdo sobre o assunto, BNCC da computação. Tem artigos, tem vídeos, tem material, né, tem muita coisa legal. Mas antes disso, eu vou tirar a sua tela por enquanto, Vivian. A gente não pode deixar essa live maravilhosa, porque a Kátia, a Evelyn, então assim, nos grupos que a gente está, já divulgaram as fotos, já divulgaram o assunto, porque foi realmente, né, Karen, delícia. Eu achei fantástico. E eu falar depois disso, com essa calma dela, com essa tranquilidade, fica até meio confuso aqui. Mas eu vou falar porque nós não podemos deixar de falar do notebook LM, né? Porque, olha só,
não sei se todos aqui têm conhecimento, já que você trouxe várias ferramentas Google, se digitar aí notebook LM Google, né, nós temos, ó, teste seu notebook, ele vai abrir, gratuito também, que eu vi alguém perguntando aí se é gratuita a ferramenta, ele vai abrir aqui, você pode criar um notebook, um caderno sobre o assunto. Então, o que a gente fez aqui? Isso aqui também vai para vocês, porque a gente pode compartilhar o nosso caderno. Então, esse link também vai para vocês depois no conteúdo que a gente vai dividir aí com vocês, tá? Então, o que é o notebook ali? É um caderno. Através desse caderno, a gente pode subir os arquivos que você tem aí a gente colocou artigos, colocamos, né, informações sobre o assunto, né, e subimos para cá, para essa parte, a gente adiciona. Ele também permite pesquisar, eu posso pesquisar sobre esse assunto aqui dentro da computação, e ele me traz também algumas referências que eu posso anexar a esse caderno meu aqui. Né? Aí aparece todas as referências que eu tenho aqui desse lado. A partir daí, eu posso pedir para esse notebook LM, que é a inteligência artificial do Google, que é o Gemini, né? Eu posso pedir para ele fazer algum artigo, igual a palestra da Vivian que ela acabou de fazer uma aula para os alunos, fazer um planejamento lá para a escola, né? Para apresentar. Eu vi dúvidas aí no chat também, como que pode ser trabalhado isso. Então, eu posso também pedir para ele fazer um planejamento com todo esse material que a Vivian vai disponibilizar para vocês, que o grupo de educadores vai disponibilizar para vocês. Vocês podem fazer aqui a aula que vocês quiserem, aqui, ó, só através do seu comando aqui nessa área central. Depois disso, ele pode transformar esse conteúdo em áudio. Ele cria aqui um podcast. E eu criei um para vocês com esse material aqui e já vou deixar também, né, no nosso blog lá para disponibilizar. É uma aula prontinha sobre o assunto. Se tiver coordenador aí, especialista, já pode levar até para apresentar para o pessoal. Ele resume através de mapa mental, ele cria um mapa mental através desse material que a gente coloca aqui, aquele mapa mental bem simples, né? Em forma de, né, organograma, assim, mas é bem legal também, né? Ele pode ainda, o que eu acho muito interessante, que é novidade, Vivian, já que você trouxe a novidade do acompanhado aí, como é que eu esqueci o termo? Lembrei no inglês. O storybook? O storybook, Ele também traz aqui uma novidade, que é o resumo em vídeo. Por enquanto só em inglês, mas ainda dá para fazer. O resumo disso aqui, a gente pensa no papel da coordenadora pedagógica, que quer preparar a reunião sobre o assunto, BNCC da computação, pega todo esse material que a gente está indicando e aí transforma isso em vídeo para passar lá na hora da apresentação. Ele cria as slides, tá? Por enquanto só em inglês, mas sem tradução, tá? Ou relatórios, resumos e tal. Na linha do tempo, igual a Viva falou aí, porque o assunto, né, não é novo, né? Ele já é relativamente antigo. Agora que é com a exigência do MEC, é que a gente precisa da implementação desse assunto, né, através das regulações em relação à benefício da computação. Então, aqui também tem como fazer um guia de estudo, perguntas frequentes, né, como a gente teve aqui no chat, que pode ser acrescentada. E a gente também não pode deixar de falar, Vivian, terminar essa live sem falar sobre a proteção de dados. Porque a gente está falando de inteligência artificial na educação, a gente está falando de tecnologia, né? Mas uma das dimensões da BNCC da computação é exatamente cidadania digital. E a Vivi abordou isso com, né, excelência, mas nós não podemos deixar de falar que tudo que a gente vai colocar nesse notebook, né, apesar dele ser mais fechado, e a gente poder trabalhar sem a alucinação da IA, porque ali ela não alucina, que ela só vai usar as fontes que a gente indicar ali, né? Então, mesmo assim, nós não podemos ter dados dos alunos. Passar um pouquinho na área, que todo mundo vai poder abrir o microfone depois. Então, nós não podemos jogar dados dos alunos, dos professores da escola ali, porque toda essa tecnologia, toda essa inteligência artificial, ela está treinando
uma IA, né, esses mecanismos, esses recursos. Então, eles estão treinando, e esses dados todos são treino dessas inteligência artificial. Então, tomar muito cuidado com isso, né? Porque é muito legal quando a Vivian põe para gerar, né, um áudio, põe para gerar um livro, né? Nós não podemos nos descuidar, como educadores, principalmente, desse aspecto da proteção de dados. Então, a gente tem que cuidar disso, a gente tem que dar o exemplo. Né? Então, agora, eu não sei se vocês que vão perguntar querem aparecer na gravação, então eu vou tirar a gravação, tá bom, Vivian? Sim. E aí, né, você vai fazer algum fechamento? Eu só vou colocar aqui o nosso link do feedback, porque mesmo quem vai assistir depois pode, então, colaborar, né, passando a sua impressão. Isso. Esse feedback aqui é das atividades da DG Week, né? Nós temos aí várias atividades acontecendo ao longo dessa semana, e eu vou deixar aqui, enquanto a gente vai conversando agora, fazendo esses minutos finais, essas perguntas, ele aqui na tela para nós. Tá, vou colocar no chat também. E aí a gente quer, como GGBH, que te recebeu, que te convidou, né? A gente quer agradecer a sua disponibilidade, né? O seu cuidado, né? Na pesquisa para trazer assim, dados realmente importantes para o pessoal que está aqui acompanhando. Né? Isso vai para o canal do YouTube, isso vai para outros canais para divulgação. Então, obrigada, Vivian, né, pela colaboração. E lembrando que quando forem usar o e-book, quando forem usar o chat, né, façam referência ao trabalho desses educadores, né, deem crédito a todos que contribuíram aí, né, não é porque eu estou recebendo de graça que eu vou, né, ficar para mim, divulguem, né, divulguem, porque a gente precisa trabalhar com o assunto a partir de agora e todo mundo tem direito, né, de saber aí sobre essas informações. Então, eu vou tirar a gravação e aí o pessoal aproveita para perguntar, mas eu vou seguir a linha do chat, das perguntas do chat, tá bom? E quem quiser também levantar a mão, já pode levantar a partir de agora que a gente vai seguindo a ordem.